Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre posicionamento à luz da Bíblia. E para começar, eu queria pegar um rei de Israel como exemplo, mas esse rei ele não foi dos melhores assim, ele foi um rei que é um exemplo negativo do que a gente não deve fazer. A gente vai começar primeiro com esse exemplo negativo para a gente já saber o que não se deve fazer e depois a gente vai aprender com os exemplos positivos de outros reis, de outros homens de Deus, para que a gente possa colocar em prática na nossa vida. O nome desse rei era Acabe, e a palavra do Senhor diz que Acabe foi o pior rei de Israel. Vamos ler comigo aqui? 1 Reis 16, a partir do versículo 30. Está falando sobre o reinado de Acabe, que acabou de começar, né? E diz assim: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Você para pensar um pouco nisso que está acontecendo aqui. Nessa época, já havia a divisão dos reinos, né? A partir de Salomão, ali, os filhos de Salomão, houve uma divisão do reino, e aí Israel ficou dividido entre o reino de Israel e o reino de Judá. Acabe era um rei de Israel, e Acabe, aqui a palavra de Deus diz que ele foi o pior desses reis. Foi a pior coisa que aconteceu para Israel ali, foi o reinado de Acabe naquele momento. E Acabe não só foi um rei mau, que pecava, que ia contra a palavra de Deus, não. Ele se juntou com uma mulher que era uma rainha de um outro reino, coisa que não era para os filhos de Deus fazerem. E além disso, essa mulher, né, e ele também decidido a fazer, construíram um templo a Baal e começaram a cultuar Baal, que era um deus inimigo dos israelitas, que era um deus inimigo do nosso Deus. Então, para você entender o que está acontecendo aqui no contexto, Baal está indo contra tudo que foi falado na palavra de Deus, que foi pregado pelos profetas, que até aquele momento o povo de Israel entendia. Ele simplesmente estava negando tudo aquilo e seguindo a sua própria vontade. Então, Acabe, ele teve um posicionamento aqui, mas o posicionamento dele foi ao contrário. Ele foi para um caminho muito ruim, para um caminho onde a perdição era o único resultado, o único objetivo, digamos assim, seria a perdição. Para ele, tudo que ele fazia era algo bom, mas ele sabia, ele tinha dentro dele que aquilo não era o certo a se fazer diante de Deus, mas mesmo assim, ele não se deu por convencido. Além de cometer todos os pecados de Jeroboão, ele foi além, cultuando a Baal e construindo para ele um templo em Samaria, dentro do território de Israel. E a palavra vai dizer aqui mais sobre tudo o que aconteceu na vida de Acabe e na vida da sua mulher também, Jezabel, que é uma mulher muito conhecida no nosso meio, uma mulher que ela era uma profetisa de Baal e ela era uma mulher totalmente voltada para as coisas mundanas, para as coisas da carne, para as coisas erradas, e ela direcionava o reino de Israel, mesmo sendo Acabe o rei, quem direcionava o reino era Jezabel. E por quê? Porque Acabe era um homem que não se posicionava da forma certa, ele era um homem fraco, ele era um homem frouxo. E você vai ver isso quando você for aqui para 1 Reis, tá? A gente vai continuar só um pouquinho mais à frente, no capítulo 21. Eu vou resumir um pouquinho do que fala no capítulo 21. Acabe queria construir um jardim. E ele viu uma terra que era do lado do palácio e ele viu que aquela terra era muito boa. Então ele foi lá falar com Nabote, que era o dono daquela terra. E aí Nabote falou algo para ele o seguinte: olha, Deus me livre, Deus me livre de abrir mão da herança dos meus pais para ceder para você. Eu não quero vender, eu não quero te dar, eu não quero fazer nada. Essa terra é uma herança dos meus pais, eu não vou te dar. E o rei ficou muito triste com aquilo ali. Ele não queria fazer nada, não podia fazer nada, então ele voltou para o seu castelo. E aqui vai dizer, ó, em 1 Reis 21, a partir do versículo 4, diz assim: então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote, de Jezreel, lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. O que o Acabe acabou de fazer aqui? Ele se prostrou.
Ele teve uma dificuldade na vida dele, ele teve uma negativa, alguém falou não para ele e ele simplesmente se prostrou. Ele foi para a cama deitar com uma atitude deprimente, de uma pessoa que está deprimida, de uma pessoa que está sofrendo na vida, de uma pessoa que está se vitimizando. Ele foi para a cama se deitar e se recusou a comer. E ele ficou naquele estado de depressão mesmo, naquele estado de muita tristeza, porque simplesmente ele foi negado de algo que ele queria muito. Aqui você já começa a ver um pouco da essência de quem era Acabe. Ele era uma pessoa mimada, uma pessoa infantilizada, uma pessoa que tinha suas emoções imaturas. Ele não era uma pessoa emocionalmente maduro. E aí o texto vai continuar dizendo aqui, ó. Jezabel, e aí aqui entra o papel de Jezabel. Sua mulher entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venha dá-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Jezabel já jogou no peito dele a responsa de volta: é assim que você age? É esse o papel do rei de Israel? É esse o papel de um homem? É esse o posicionamento que você vai ter? E aí ela dá uma ordem para ele: levante-se e coma. Ela não pediu, ela não instruiu ele de chegar e falar assim: vem cá, meu marido, eu vou te dar uma janta, eu vou te dar um almoço, levante, se anime, o Senhor é conosco. Não, muito pelo contrário. Ela tomou a posição que era de Acabe. Ela tomou uma posição desfigurando aquela estrutura familiar que Deus tinha instituído, e agora quem ordenava, agora não, já há muito tempo, aqui só ficou mais claro. Quem começou a ordenar a casa foi Jezabel. Então ela deixou muito claro aqui quem que estava mandando, quem que estava à frente daquilo ali, quem que estava dando as ordens, mesmo que Acabe fosse uma pessoa que tinha a posição, quem liderava de verdade era Jezabel. E aí ela falou: levante-se, coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. O que ela falou? Ó, deixa comigo que eu vou resolver. E sabe o que está acontecendo na vida de muitos homens hoje em dia? A gente está se acovardando, a gente está entrando numa posição de se prostrar e a gente está, mesmo sem querer, forçando as nossas mulheres, forçando as pessoas que estão ao nosso lado a tomarem essa posição. A gente não foi criado para isso. Um homem não foi criado para essa posição de prostrar. A gente se prostra diante de Deus, mas diante das adversidades a gente sabe que tem um Deus maior do que tudo e a gente vai para cima e a gente transpõe, porque Ele está conosco. Agora, um homem não pode se ver prostrado e muito pior ainda, ver a sua mulher uma pessoa tomando essa posição que deveria ser sua. É como se existisse uma guerra e você ficasse em casa, como Davi ficou no palácio, e a sua mulher, a sua família estivesse lá guerreando essa guerra no seu lugar, porque você está frustrado diante de uma adversidade que aconteceu na sua vida. E aí, olha o que acontece aqui. Vamos continuar aqui, ó. Não te darei a minha vinha. Tá. 8. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade. Naquelas cartas ela escreveu: decrete um dia de jejum e ponha Nabote sentado num lugar de destaque dentre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se na frente dele e façam com que testemunhe que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. O que Jezabel tomou aqui uma posição? Ela fez algo como se ela fosse o rei. Ela escreveu uma carta como se fosse o rei, ela colocou o selo do rei naquela carta e ela decretou algo muito ruim para que aquelas pessoas fizessem. Para que aquelas pessoas tomassem Nabote, uma pessoa que estava só defendendo uma herança que era dele, como alguém que foi contra Deus, como alguém que foi contra o rei. Olha só que bagunça por causa de uma falta de posicionamento de Acabe. E eu quero trazer esse contexto agora para você. Talvez você já saiba um pouco do final da história de Acabe aqui, e mesmo que você não saiba, você já espera o que vai acontecer com ele, porque não foi um final muito bom para Acabe. E também não vai ser um final muito bom para quem age dessa forma.
E o que eu quero te trazer a reflexão é o seguinte: nós não podemos ser como Acabe. Nós não podemos nos frustrar diante das adversidades da vida e parar e simplesmente ir para o nosso canto, se recolher e chorar e não querer mais viver, não querer mais enfrentar, porque a gente passou por uma dificuldade na nossa vida. Não é assim que funciona. Existem muitos lares hoje que estão sendo governados por quem não deveria ter esse papel de governo, porque o homem ele não se posiciona. Porque o homem ele tem as suas emoções imaturas, ele é como uma criança ainda. Ele não consegue ter uma decisão, ele toda hora ele muda de opinião, ele não consegue ser consistente em nada que ele faz. E eu não estou falando, gente, para ser aquele homem que, para você confundir hombridade com a grosseria, com aquele cara grosso que trata a mulher de qualquer jeito e todas as decisões é ele que toma e não quer ouvir a opinião de ninguém. Não. Eu estou falando para você tomar um lugar que é seu. Eu estou falando para você agir sim com gentileza com a sua esposa. Eu estou falando para você cuidar da sua família, mas tomar esse lugar de proteção, tomar esse lugar de provisão que Deus instituiu para você. Se você for olhar, por exemplo, Boaz, a palavra de Deus vai dizer lá que Boaz, que quando ele chegava ali na plantação dele, ele saudava todos. Ele falava com os capatazes, ele falava com os funcionários. Ele era um homem solícito, ele era um homem bom, um homem gentil. E isso não diminuía a hombridade dele, isso não tornava ele menos homem, muito pelo contrário. Boaz foi um dos grandes homens, que a gente vai falar sobre Boaz aqui também. Então, hombridade, você ser um homem de verdade não tem nada a ver com grosseria. Tem a ver com você se posicionar da forma certa diante das adversidades da vida. Muitas coisas vão acontecer no caminho. A nossa jornada na vida, ela não é uma jornada com a gente tem um crescimento linear, não. A gente vai ter problemas, a gente vai ter adversidades, mas a gente tem que se apegar em Deus. A gente tem que fazer exatamente o oposto de Acabe. Ao invés de a gente cultuar outros deuses, cultuar a nossa própria vida, cultuar os nossos próprios prazeres, cultuar o lazer, cultuar qualquer outra coisa que a gente coloque no lugar de Deus, a gente tem que colocar Deus no lugar dele como prioridade na nossa vida e se posicionar como homens e agir debaixo da direção de Deus. É para isso que ele nos chamou. Então o que eu aprendo com Acabe é isso. Eu tenho que tomar o meu lugar, porque caso eu não tome, alguém vai tomar. E alguém que não deveria. E alguém que não tem estrutura para isso. Então a minha família toda vai sofrer. Toda a minha descendência vai sofrer por causa disso. E não é algo que eu quero. Eu quero que a minha descendência, eu quero que a minha posteridade seja abençoada, assim como Deus prometeu lá através da vida de Abraão, que toda a descendência dele seria abençoada. Eu acredito que essa promessa se estende também para a minha. E eu vou tomar o posicionamento que for necessário para que isso aconteça. E é isso que eu quero te convidar a fazer também. Beleza, galera? Acabe é um excelente exemplo do que não se deve fazer. E eu espero que essa palavra aqui, de alguma forma, tenha falado com você, tenha te ajudado e que você acabe realmente com essa postura de Acabe. Beleza? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Vai ser um prazer estar estudando a vida desses homens de Deus com vocês. E eu espero você no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, deixe o seu like e bota o seu comentário aí do que você está achando. Você era uma pessoa igual a Acabe? Você vai mudar? Você já entendeu isso de Deus? Eu quero saber o que está passando e se realmente essa palavra edificou a sua vida. Valeu, galera! Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto!